Fala galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Você que é concurseiro, você que está se preparando para o Enem, ou mesmo você que está estudando no ensino médio e precisa de um reforço. A nossa aula hoje é uma aula de correção de exercícios. Isso mesmo, nós estaremos corrigindo questões de concurso e estaremos tirando as dúvidas que vocês tiverem sobre concordância verbal, tá certo? Então vamos para a primeira questão. A nossa primeira questão diz aí, eu vou ler para vocês, ó. Já, tracinho, anos, tracinho, neste local, árvores e flores. Hoje só tracinho, ervas daninhas. E aí, gente, você tem as alternativas para você completar. Observa aí que é o verbo fazer, o verbo haver e o verbo existir. Você precisa saber agora qual é o verbo que você vai usar nessas alternativas aí. Então, muito bem. Vamos para a letra, vamos para a frase, então. Vamos para o enunciado, então, aí, ó. Já faz anos ou fazem anos? Gente, o verbo fazer na indicação de tempo é sempre impessoal, ou seja, ele fica sempre no singular, ele não vai para o plural. Então é já faz, então o correto é você dizer já faz anos. Havia neste local árvores e flores ou haviam neste local árvores e flores? O que você acha que é? Havia neste local árvores e flores ou haviam neste local árvores e flores? A regra diz o seguinte, o verbo haver no sentido de existir é impessoal. O que significa isso? Ele não vai para o plural, ele fica no singular. Então, o correto é você dizer havia. Havia neste local árvores e flores. Hoje só existem. O verbo existir, ele não é um verbo impessoal, ou seja, ele se flexiona, tanto para o plural quanto para o singular. Então só existem ervas daninhas. Então qual é a alternativa correta? A resposta correta é a letra D de doido. Ok, gente? Vamos para a segunda questão. Tendo em vista as regras de concordância, assinale a opção em que a forma verbal está errada. Então, nessa questão, você precisa assinalar a questão em que a forma do verbo que foi usada, ela está usada de forma incorreta. Então, vamos descobrir qual que é? Letra A. Existem na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem. Essa questão, você acha que está correta ou incorreta? Ela está correta. Existem na atualidade diferentes tipos de inseticidas. Quem é o sujeito aí da oração? O sujeito aí é diferentes tipos de inseticida prejudiciais à saúde do homem. Então, diferentes tipos de inseticidas está no plural, portanto, o verbo existir precisa vir no plural, certo? Letra B. Podem provocar sérias lesões hepáticas os defensivos agrícolas à base de DDT. Primeira coisa, você precisa identificar quem é o sujeito aí. Qual é o sujeito? Os defensivos agrícolas à base de DDT. Se o sujeito é os defensivos agrícolas, então podem provocar, está correto, ok? Beleza, letra B também está correta. Letra C, vamos para a letra C para ver se está correta. Faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. Qual é o sujeito dessa oração? Para descobrir qual é o sujeito da oração, você pergunta ao verbo: o que é que falta aos países subdesenvolvidos?
uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. Esse é o sujeito, ele está no singular. Se ele está no singular, o verbo também precisa aparecer no singular. E olha lá, o verbo está no plural, faltam aos países. Então, essa letra C, ela está errada. Deveria ser falta aos países uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. Beleza, minha gente? Então você já sabe que a resposta correta é a letra C, mas vamos ver o que está... vamos ver a questão D e E também para a gente explicar para vocês. Persistem por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos dos inseticidas clorados. O que você precisa saber aí? Você precisa saber o sujeito. Quem é o sujeito dessa oração? Basta perguntar ao verbo. O que é que persiste por muito tempo no meio ambiente? E a resposta é os efeitos nocivos dos inseticidas clorados. Então aí, os efeitos nocivos está no plural. O verbo tem que vir no plural também. E ele está no plural. Persistem. Os efeitos nocivos dos inseticidas clorados persistem. Então, está correta a letra D, o verbo está corretamente usado. Letra E. Possuem elevado grau de toxicidade os defensivos do tipo fosforado. Qual é o sujeito dessa oração? Os defensivos do tipo fosforado. Então, o sujeito está no plural, o verbo também precisa aparecer no plural. No caso, possui elevado grau de toxicidade, está correto. Então a resposta aí é a letra C, que está errada. Último exercício. Assinale a alternativa que completa corretamente as frases. Então você tem as alternativas aí, são 5 verbos, ok? Com os quais você vai completar os espaços em branco. Vamos ver então. Os verbos são o verbo comentar, manter, repor, haver e intervir. Ali eles estão flexionados, certo? Então qual o desafio para você aí é para ver qual a flexão que está correta, beleza? Então vamos lá. Comenta-se entre analistas políticos ou comentam-se entre os analistas políticos? Você tem aí um caso típico de sujeito indeterminado. Você não sabe, na verdade, quem é que comenta. Ele diz que comenta-se entre os políticos. Se o sujeito é indeterminado, existem duas formas, né? Na terceira pessoa do plural e na terceira pessoa do singular, seguido da partícula C. Então, você nunca vai poder usar comentam-se, nesse caso aí, quando você não sabe quem é o sujeito. Então, o correto aí é comenta-se entre analistas políticos que, se o governo, aí você vai completar com o verbo manter na flexão, né? Que se o governo manter essa política salarial, manter ou mantiver, qual é a forma correta? Responde aí. O correto aí, gente, é mantiver, ok? Se o governo mantiver essa política salarial e se o empresariado não repor as perdas salariais ou repuser as perdas salariais. Qual é a resposta correta? A resposta correta é repuser. Se o empresariado não repuser as perdas salariais, haverá sérios problemas estruturais ou haverão sérios problemas estruturais? Correto é, você aprendeu que o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, portanto ele não se flexiona, ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Então o correto aí é haverá sérios problemas estruturais a serem resolvidos, ok? E quando os sindicatos intervierem ou quando os sindicatos intervirem. Aqui, gente, para saber
se é intervierem ou intervirem, é só você seguir a mesma regra do verbo vir. Se eu vier, se tu vieres, se ele vier, se nós viermos, se vós vierdes, se eles vierem. Então aí o verbo é intervir, se e quando os sindicatos intervierem, estará instalado o caos total. Então essa questão vai ficar assim: comenta-se, mantiver, repuser, haverá e intervierem. Ok? A resposta correta é a letra D. Comenta-se entre os analistas políticos que se o governo mantiver essa política salarial e se o empresariado não repuser as perdas salariais, haverá sérios problemas estruturais a serem resolvidos. E quando os sindicatos intervierem, estará instalado o caos total. Então, a resposta correta é a letra D. A gente vai ficando por aqui, para esse vídeo não ficar muito longo, e a gente volta com a resolução de outras questões de concursos e vestibulares. Tá bom, gente? Fiquem na paz, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.